Olá, bem-vindos à aula 98 de Língua Portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo e mais uma vez eu estou entrando na sua casa através da tela da sua televisão. Você está em casa? Está em segurança? Está mantendo os protocolos de higiene? Está sempre lavando as mãos, quando sai usa máscara, evita tocar os locais que são públicos? Muito bem, você está fazendo da maneira correta. Vamos estudar? Você já preparou o seu material? Para a aula de hoje, os materiais de sempre. Caderno, lápis, borracha e outros materiais para deixar o seu registro cada vez mais bonito. Vamos lá? Folha nova, escreva a data de hoje, aula 98 e escreva língua portuguesa. E aí, você deixou tudo organizado aí no seu caderno? Agora vamos relembrar o que fizemos até agora. Vamos lá? Na aula anterior, eu trouxe para vocês o título de um novo conto e nós brincamos de desembaralhar as letras. Então descobrimos que o conto que o professor ia trabalhar com vocês era O Defunto que Devia. Brincamos também com o jogo do palpite. Primeiro eu trouxe o dicionário para que nós pudéssemos descobrir o que é um palpite, o que significa a palavra palpite. E então nós trouxemos algumas cartelas. E essas cartelas a gente foi palpitando se aquela informação ia acontecer no texto ou não. E em seguida eu lia o texto para que nós pudéssemos então confrontar aquele nosso palpite, se ele era verdadeiro ou falso. Fizemos isso o conto inteiro, lembra? Palpitamos, lemos e depois nós íamos corrigindo para refutar aquelas informações. E o que mais fizemos? Em seguida, brincamos com o super quiz da compreensão. O professor trouxe um cartaz com alguns envelopes, eu ia sorteando essas cores e então trazia as perguntas de dentro do texto. Tá? Então todas as perguntas, mas algumas tinham a ver com sinônimos, outras tinham a ver então com significados. E conhecemos também a cidade que estava descrita ali na nossa história, que era a cidade de Bom Despacho. Nós conhecemos a informação de que ela existe na realidade e fica no estado de Minas Gerais. E ao final tivemos a nossa Hora do Espanto com a Bruxa Mortícia. Ela nos trouxe mais um conto de assombração. Uma lenda urbana aqui da nossa região. Você se lembrou? Muito bem. E hoje? Vamos retomar a sequência da nossa história. Então vamos lá. Para retomar a nossa história, nós vamos fazer isso em 4 partes, 4 trechos. Acompanhe comigo. O primeiro trecho diz o seguinte: um moço que devia tanto e a tanta gente que a sua vida virou um inferno. Até que uma noite ele não aguentou mais e decidiu se fingir de morto. Um sapateiro muito sovina, a quem o moço devia, não quis saber de perdoar a dívida. O sapateiro, além de pão duro, era cabeça dura e não arredou o pé. Esse é o primeiro trecho. O segundo trecho diz o seguinte: ladrões passaram por perto, viram a porta aberta, a casa em silêncio e decidiram entrar. E aproveitaram para dividir umas moedas que tinham roubado. Sobrou uma. E um ladrão propôs: a moeda é do primeiro que enfiar uma faca no peito do morto. O terceiro trecho diz o seguinte: o defunto reviveu na hora e desandou a gritar: ui, 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 ei, ei, ei! Os ladrões viram o morto gritar e escutaram aquela voz responder. Saíram na correria, deixando o dinheiro para trás. Aqui nós temos os 3 primeiros trechos. Acompanhe na tela para você ver como que ficou os trechos. Observe que está igual o meu aqui do quadro. Mas eu quero saber de vocês. Qual é o final da nossa história? Qual é o trecho que completa a nossa história? É o trecho 1 ou
trecho 2. Um tempinho para você pensar e anotar no seu caderno. E aí, será que você descobriu qual dos dois trechos completa a nossa história? Será que era o trecho 1 ou o trecho 2? Se você anotou o trecho 2, você acertou. Um dos ladrões convenceu os seus amigos a voltar. São duas almas penadas, mas nós somos 3 depenados. Quando os ladrões chegaram perto da casa, escutaram o tilintar das moedas sendo repartidas e... "São muitas almas!" gritaram os ladrões. "O dinheiro nem está dando!" E desapareceram de vez, estrada fora. Bacana a nossa história, né? O defunto que devia. Acompanhe aí na tela da sua TV e refaça a leitura para que você relembre da história. Agora que organizamos a síntese da história em sequência, vamos fazer o mesmo com as imagens? Observe aí na tela. A aluna Mariana Nogueira fez essa história em desenhos. Cada imagem é um dos trechos. Então você percebe ali que na letra A é um trecho que eu li anteriormente. A letra B é outro trecho, a letra D outro trecho. Mas, como não poderia ser fácil demais, eu escondi um dos trechos, o trecho C. Se você observar bem, eles também não estão em ordem. Agora eu quero que vocês façam o seguinte. Pensem, um dos trechos não está evidente. Produza a ilustração que está faltando. Então observe, você fez a leitura dos 4 trechos. Temos a imagem para relacionar. Você vai perceber qual o trecho que está faltando no desenho e vai desenhar aí na sua casa. Eu vou dar um tempo para você.
Vamos lá. Você conseguiu fazer o desenho? Eu tenho certeza que ficou tão bonito quanto o da aluna Mariana Nogueira. Agora, nós vamos conferir. Vamos ver se você desenhou algo parecido com o que a Mari fez. Vamos ver? Acompanhe aí o desenho da Mari. É aquele momento em que o defunto, o homem que estava se fingindo de morto, começa a gritar e o sapateiro embaixo da mesa também grita. E de repente ali, ó, zoom, os ladrões fogem. Muito legal ficou o desenho da Mari, não é? Mas ainda tem um grande problema. Ainda está na ordem errada. A ordem correta não é A, B, C e D. Qual é a ordem correta? Organize aí e eu já volto. Vamos conferir para ver se vocês acertaram como ficou a nossa sequência. Observem aí. Então a primeira imagem, a imagem que seria correta na ordem cronológica da história é a letra D. Os credores, né, as pessoas a quem a pessoa que estava se fingindo de morto devia, chegaram e viram que ele estava deitado na mesa, se fingindo de morto. Os credores achavam realmente que ele estava morto, não é verdade? Depois, na letra B, que está no lugar correto, é quando o sapateiro vai para debaixo da mesa porque percebe que os ladrões estão chegando. Letra C, acontece aquele acordo. A última moeda vai ser daquele ladrão que colocar a faca no peito do morto. Então o morto acorda, começa a gritar, o sapateiro também grita e todos fogem. E lá na última imagem, que é a letra A, é quando os ladrões voltam para recuperar as moedas e percebem que acontece alguma coisa lá dentro. Então eles fogem novamente achando que são muitas almas penadas. Então a ordem correta é D, B, C e A. Você acertou? Eu tenho certeza que sim. Agora que tal brincar um pouquinho comigo e com o defunto que devia? Vamos lá? Nós vamos brincar de Salve o Esqueleto. Muito bem.
A nossa brincadeira Salva Esqueleto vai funcionar da seguinte forma, acompanhe aí. Ó. Em cada cor, uma pergunta e um pedaço do esqueleto. Então eu vou sortear aqui da minha caixinha qual é a ordem. Se é a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, 7, 8 ou 9. Então eu vou sortear a ordem e cada vez que a gente fizer uma atividade e pensar sobre essa atividade, eu vou tirar aqui um pedaço do nosso esqueleto e nós vamos montar, ok? Então nós vamos salvar o esqueleto. Essas perguntas, elas são com respostas simples, porém a gente precisa pensar muito. A gente vai escrever pouco, mas vai pensar bastante. Geralmente a gente vai responder com sim ou não, mas o pensamento tem que ser bem aprofundado. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar. Vamos ver qual é a cor ou número que vai sair aqui. Número 5, amarelo. Vamos ver qual é a pergunta que tem ali para responder sim ou não. Acompanhe a leitura aí na tela. Pergunta de número 5 diz o seguinte. No trecho, quando os ladrões viram o morto gritar e escutaram aquela voz responder, saíram em correria deixando o dinheiro para trás. Agora a pergunta. A palavra em destaque possui o mesmo sentido do verbo trazer? Traz e trazer? Sim ou não? Um tempinho para você pensar. E aí, conseguiu responder? Então, no trecho, quando os ladrões viram o morto gritar e escutaram aquela voz responder, saíram em correria deixando o dinheiro para trás. A palavra em destaque possui o mesmo sentido do verbo trazer? A resposta correta é não. Olha quem vem trazer uma explicação sobre isso. Vocês conhecem ela, é a professora Rita. Ela diz o seguinte, trás, com S, é sinônimo de atrás, após ou detrás. Por exemplo, o telão está atrás de mim, trás. E trás com Z é a conjugação do verbo trazer, trazer alguma coisa. Você acertou? Eu espero que sim. Vamos ver qual a parte do esqueleto o professor vai tirar? Temos o dorso. Muito bem. E agora? Qual a cor que eu vou sortear? Vamos ver. Vermelho, número 7. Questão número 7. Vamos ver. No trecho, quando os ladrões chegaram perto da casa, escutaram o tilintar das moedas sendo repartidas e... O significado da palavra em destaque é aquilo que produz sons agudos e sucessivos, como sino e campainha. Será que tilintar significa isso? Sim ou não? Pense e responde.
Vamos conferir se você acertou. Então, no trecho, quando os ladrões chegaram perto da casa, escutaram o tilintar das moedas. O significado da palavra em destaque é aquilo que produz sons agudos e sucessivos, como sino ou campainha. Se você marcou sim, você acertou. Agora, vamos buscar essa informação numa fonte. Eu trago para vocês o dicionário. Acompanhe comigo a leitura. Então, o significado é de tilintar. Ele pode ser soar, o sino, uma campainha ou dinheiro. Um sino lento tilintava. Ou pode também fazer tilintar. O gado tilintava chocalhos de cobre. Então, aqui eu mostro para vocês que sim, soar tem a ver então com sons de sino ou sons de campainha. Ok? Agora vamos ver o que nós vamos salvar do nosso esqueleto. Vamos ver o que tem aqui. Temos um pé. Vamos em frente para continuar salvando o nosso esqueleto. Próxima pergunta. Pergunta número 4, de cor roxo. Vamos ver o que aparece ali para nós. Número 4. No trecho, eita defunto desgraçado, não tem uma alma velando por ele. A palavra velando pode apresentar o sentido de ficar acordado ao lado de alguém? Sim ou não? Vamos conferir. Então, no trecho, eita defunto desgraçado, não tem uma alma velando por ele. A palavra velando pode apresentar o sentido de ficar acordado ao lado de alguém? Vamos ver? Sim. Vamos olhar o dicionário novamente e verificar se essa informação está lá? Então, observe o significado de velando. Velando pode ser manter-se acordado, não dormir, ficar ao pé de algo ou de alguém. Velava as noites em sofrimento, ou velava o filho morto, o segurança velava. Então aqui eu já mostro para vocês que encontramos a resposta. Mas pode também significar proteger, oferecer proteção. Velava a reputação da filha, o prefeito vela pela cidade. Pode ser também vigiar, manter-se de vigia. Os soldados velavam o quartel. Então, ali no dicionário, eu encontrei o significado da palavra velar que me confirmou aquilo que eu perguntei, não é verdade? Vamos ver o que nós vamos salvar do nosso esqueleto? Vamos ver. Olha só, apareceu uma mão. Vamos deixar aqui. Aos pouquinhos nós estamos salvando o nosso esqueleto. Ele está todo despedaçado aqui no nosso jogo. Vamos para a próxima? Qual a cor será que vai aparecer? Laranja, de número 3. E qual é a pergunta? Número 3. Releia o trecho. Mas um sapateiro muito sovina, a quem o moço devia R$1, não quis saber de perdoar a dívida. O sapateiro caiu na real e não quis perdoar a dívida. A palavra real apresenta o mesmo sentido nas duas frases? Leia novamente as duas frases, os dois trechos, aonde aparece a palavra real. Será que o significado de real
nos dois momentos? É o mesmo sentido? É o mesmo significado? Pensa aí e responde. Então vamos lá, vamos conferir. Então eu trouxe duas frases ali para vocês. Mais um sapateiro muito sovina, a quem o moço devia R$1, não quis saber de perdoar a dívida. Então aparece a palavra real. E a outra frase, o sapateiro caiu na real e não quis perdoar a dívida. Será que a palavra real nas duas frases apresenta o mesmo sentido? Vamos ver? Não! Mas vamos procurar a informação que nos comprova isso. Vamos voltar para o dicionário. Então eu procurei a palavra real, o significado da palavra real. Então olhe lá, ó. Que tem existência verdadeira e não imaginária, a vida real. De teor autêntico, genuíno, preciso ter uma conversa real com ele. Depois, ali embaixo, ó, observem essa frase, que não é mentira, é verdadeiro. Explicar suas reais intenções. E lá embaixo eu também tenho, ó, aquilo que existe de fato, realidade. A quem tenha dificuldade para lidar com o real. Então esses três significados têm a ver com aquela parte em cair na real. Cair na vida real, o defunto, né, a pessoa morreu, ele não vai pagar mais aquela dívida. Então, cair na real pode significar aí, esses três sentidos podem me ajudar a entender o significado daquele real. O sapateiro caiu na real. Mas é lá na primeira frase, aonde diz, devia R$1. Esse R$1, observe a outra cor da flecha aí, ó. Unidade de Sistema Monetário Brasileiro, que entrou em vigor em julho de 1994. O real também são moedas ou notas dessa unidade monetária. Então observe aí, ó, aquela primeira frase onde diz devia R$1 se refere ao valor monetário ou à moeda do nosso país. Devia R$1. Interessante, não é? E agora, o que será que vamos salvar do nosso esqueleto? Um chapéu? O nosso esqueleto usa chapéu? Que estranho, não é? Vamos em frente. Agora, que cor será que o professor vai sortear? Cor de rosa, pergunta número 8. E o que temos na pergunta número 8? No trecho, e desapareceram de vez estrada afora. O significado da palavra em destaque, de acordo com o contexto, é ao longo de, por toda a extensão. Por exemplo, fomos por ali afora, ao acaso, certo de que iríamos parar em outra cidade. Olha aí um trecho de uma crônica de viagem de Cecília Meirelles. Então, a palavra afora, ela quer dizer ao longo de, ou por toda a extensão? Anota aí.
Vamos conferir para poder salvar mais um pouquinho do nosso esqueleto. Então, desapareceram de vez estrada fora. A palavra fora, ela significa dentro daquele contexto, ao longo de ou por toda a extensão? Se você anotou sim, você acertou. Mas vamos confirmar no dicionário. Então, no dicionário, a palavra afora pode significar, observem aí, ó, continuamente, de modo a seguir adiante, em frente, viva seguindo pela vida afora, viajava pelo mundo afora. Observe aí também, ó, para o lado externo, para o exterior, correu porta afora. Então é seguir, né? Ir adiante. Interessante, não é? Vamos ver o que nós vamos conseguir salvar aqui do nosso esqueleto. Peguei. Temos um outro braço. Aos pouquinhos a gente está conseguindo salvar o nosso esqueleto. E agora, qual é a pergunta que vai sair? Pergunta verde de número 1. Vamos ver o que aparece ali, ó. Número 1. Releia os trechos. Mas um sapateiro muito sovina, a quem o moço devia R$1, não quis saber de perdoar a dívida. Mas um sapateiro muito avarento, a quem o moço devia R$1, não quis saber de perdoar a dívida. Perceba que é o mesmo trecho e eu mudei a palavra sovina para avarento. As palavras destacadas possuem o mesmo sentido? Será que possuem? Vamos ver então se você acertou. Será que as palavras sovina e avarento possuem o mesmo sentido? Sim, possuem. Aí na tela está aparecendo tanto a palavra sovina quanto a palavra avarento. E observe que o professor vai destacar aí, ó, tanto na palavra sovina quanto no avarento. Olhem aí, ó. Ali em sovina está escrito assim, ó. Sovina pode ser avarento, pode ser pão duro. Ok? Lá em avarento, muito apegado ao dinheiro. Aquele que não é generoso ou caridoso, né? Então, aquele que é muito apegado ao dinheiro. Ele pode ser sovina ou pode ser avarento. Vamos agora revelar mais um pedaço do nosso esqueleto. Vamos ver o que vai sair aqui. Saíram duas partes. Vamos montar aqui então, ó, um pedacinho do braço do nosso esqueleto. Vamos lá. Muito bem, ó. Já começou a tomar forma. Vamos em frente? Próxima pergunta. Pergunta de número 6, cor azul. Pergunta o seguinte, número 6. No trecho, são duas almas penadas, mas nós somos 3 depenados. A palavra em destaque pode ser substituída por aflitas, agoniadas ou sofredoras. Será que pode? Anote aí.
Vamos conferir. Então a palavra penadas, ela pode ser substituída por aflitas, agoniadas ou sofredoras? Ela pode. Vamos procurar essa informação. Eu procurei agora num dicionário informal. Por quê? Porque eu procurei a expressão alma penada. Observe aí embaixo, aí na tela da TV, os sinônimos para alma penada. Então pode ser sofredor, agoniado ou aflito. Então ali embaixo, quando eu observo no dicionário e vejo que tem os seus significados, logo abaixo no dicionário também vai aparecer os sinônimos para aquelas palavras ou expressões. Isso acontece nos dicionários online. No dicionário lá de gaveta, no nosso livro, também tem, mas está organizado de uma outra forma. Tudo bem? Então você acertou, vamos ver o que vai sair do nosso quadro. Saiu a cabeça. Então agora nós já temos a cabeça. Vamos em frente e ver qual a outra pergunta. Verde escuro, pergunta de número 9. Número 9. No trecho, já iam longe quando o mais valente deles, pensando e repensando nas lindas moedas, tratou de convencer os amigos a voltar. A palavra em destaque pode ser substituída por medroso, covarde e acovardado, frouxo ou tímido. Será que pode? Essa tá bem fácil, hein? Vamos ver se você acertou a questão de número 9. Será que no trecho a palavra valente pode ser substituída por medroso, covarde e acovardado, ou frouxo ou tímido? Vamos ver? Não! Essas palavras, elas são antônimas, não é verdade? Vamos ver os sinônimos para a palavra valente. Observem aí. Pode ser animoso, aguerrido, afoito, alentado, audacioso, corajoso, destemido, ousado, forte, vigoroso, robusto, rijo, entre outras palavras que também a gente encontra lá no dicionário. Agora vamos ver o que nós vamos salvar do nosso esqueleto. Vamos lá. São 2 pedaços também. É o fêmur do esqueleto. Muito bem. Ainda falta um pedaço. Significa que ainda falta uma pergunta. E essa pergunta é a preta, a de número 2. E o que ela diz? Releia o trecho. O defunto reviveu na hora e desandou a gritar. A palavra em destaque pode ser substituída por declinou? Será que desandou é declinou? Pensa aí.
Vamos corrigir para ver se você acertou. Então, será que desandou é declinou? Não. Olhe lá no dicionário. Lá no dicionário eu tenho essa definição aqui para os sinônimos. Ele pode significar retrosseguiu, recuou, retrocedeu, retrogradou ou retrogrediu. Olha essas palavrinhas, que interessante. Então vamos salvar o último pedaço aqui do nosso esqueleto. O pedaço que faltava. O pé. Então salvamos o nosso esqueleto. E agora chegou aquela hora, a hora do espanto. O que será que a bruxa Mortícia tem para nos contar hoje? Capa preta. Um homem dançou a noite inteira com uma morena num baile. Na hora de deixá-la em casa, esqueceu uma capa preta com ela. No dia seguinte, ele foi buscar o acessório, quando foi recebido pelos pais da garota. Eles informaram que a mulher estava morta há muito tempo e mostraram uma fotografia. Era exatamente a mesma pessoa que ele tinha dançado. Não satisfeito, foi acompanhado dos pais da morena até o cemitério aonde ela estava enterrada, no São Francisco de Paula. A capa preta estava em cima do túmulo. E aí, gostaram desse conto também? Eu adorei! Então é isso, eu fico por aqui, logo eu tô de volta. E não se esqueça, seja gentil sempre. Tchau!